E no caso desse panteão que vocês têm, assim, de grandes atletas e tudo mais, como é que funciona isso? Porque, assim, querendo ou não, é um nicho que se cruza, né? Um atleta com um influenciador, diferente de outros Sim, esportes que é meio opcional, né? Por conta do ecossistema, do mercado de vocês, isso acaba acontecendo. Porque, poxa, o cara que é jogador de futebol, ele só joga, ele tem só um perfil joga. dele que é pessoal. No caso de vocês, o atleta tá divulgando cupom, tá falando de campanha. Como é que é pra vocês, assim, se vocês têm que contratar um time, se vocês têm social media lá do lado do Dino o tempo todo, como é que vocês fazem pra assessorar esse pessoal e para não esbarrar na carreira de performance deles também? É. Por que ocorreu isso, né? O atleta de fisiculturismo ser também influenciador? Porque como eles não tinham a mídia a favor deles, né? Raramente alguém queria entrevistar um atleta de fisiculturismo. Era uma maneira preconceituosa, né? Eles acabavam não indo na grande mídia. Então eles, encontrando uma forma de se destacarem e de venderem o próprio trabalho, eles começaram a utilizar a própria rede social para fazer isso. Então, eles são profissionais de rede social. O Ramon Dino tem um filmmaker o tempo todo ao lado dele, que ele vai gravar, ele está treinando, ele treina de uma maneira profissional, mas quem está gravando, grava, edita e sobe já para ele, né? Então, hoje eles conseguiram criar uma estrutura, a gente auxilia muito nisso também, mas criar uma estrutura que não atrapalha na performance competitiva, porque no final do dia o que importa para eles é ganhar, é o palco e ganhar, é o resultado, mas eles entenderam o quanto que a rede social fez diferença para eles expandirem para outros públicos. E o que a gente está fazendo agora, que também é muito legal, é cruzando mundos, né? A gente está investindo muito no Kings League. Então, a gente está patrocinando o Kevin, que é um atleta. Então, a gente está cruzando. A gente traz um atleta da Kings, faz ele lá treinar no CT e faz um vídeo, né? Então, a gente traz dois mundos que acabam se misturando. Porque, querendo ou não, o consumidor que vivencia o fisiculturismo, ele também vivencia outros esportes ou outros mundos, né? Então, a gente acaba fazendo essa mistura. Perfeito. E o que eu ia falar nesse tópico aí de performance e de como isso converte para vocês também, acho que assim, vocês têm o Dino que é o maior expoente, né? Então assim, vocês têm o Pelé do fisiculturismo. O Pelé eu diria que seria o Eduardo Corrêa, na verdade, né? Mas vocês têm o maior astro hoje na marca de vocês, os maiores astros, né? Em termos de resultado, de performance. E assim, como que isso se cruza com os resultados de vocês? Vocês sentem que, poxa, a gente patrocinando, né, e apoiando o atleta que vai subir lá, que vai ter a medalha, o cara que vai estar no pódio, isso converte, isso gera valor pra gente? Muito, gera. Eu falo que a gente hoje tem os dois, Rafael Brandão e Ramon Dino. A gente também tem a primeira mulher da nossa marca, né, a ganhar o Olímpia, que é a Isa. Então, ela, nossa, foi bem bacana quando eu vi uma mulher representando a Max Titânio ganhando o Olímpia. São grandes atletas e, Edu, quando eles estão em campeonato, é incrível a mídia que dá. O Ramon Dino, ele sobe, ele é top 1 no Twitter. A gente conseguiu colocar agora numa live onde o Ramon nem competiu, ele foi fazer o guest pose, ele só foi se apresentar, né? A gente fala de se apresentar. A gente subiu uma live com 60 mil pessoas simultâneas. Então, o quanto que o movimento desse esporte, quando eles vão competir, traz de retorno de mídia pra gente, porque as pessoas realmente têm curiosidade. Então, é um retorno de venda na ponta. Hoje, o próprio Ramon, o Rafael Brandão, ele tem linhas nossa, então eles têm produtos assinados com a gente, porque o fã, ele de fato quer consumir. A gente utiliza muito a imagem deles para fazer camisetas, para fazer a conversão. Esses influenciadores, claro, existem um atleta que converte mais e converte menos, mas esses grandes atletas convertem e muito para as empresas. Perfeito. E você sente, como você falou, então, que você estando com quem tem a melhor performance, isso gera mais valor, gera mais barulho, mais mídia pra vocês. Há controvérsias, tem atletas que não têm uma performance tão grande no palco, mas ele é muito Muito carismático. muito carismático. Então, nem sempre essa matemática é correta. Tem atletas que performam bem, por exemplo, pegaram top 7, top 8 no Olímpia, mas tem atleta que pegou top 10 e performa mais em rede social.
Então, vai muito da carisma e vai muito do profissionalismo na rede social também. O torcedor brasileiro, ele é apaixonado por fisiculturismo, então ele apoia quando os atletas perdem, então eles não ligam tanto, a não ser Ramon Dino, porque todo mundo cobra a vitória dele, mas eles apoiam, mas há controvérsias nesse sentido. Não é uma matemática de se ganhou no palco, ele vai explodir, não. É um caminho mais de carisma do atleta, de dedicação em rede social, de como ele conversa com o público dele e até ele ter o ápice no palco. Perfeito. E ainda nesse tópico, eu acho que assim, o mercado cresceu e esses atletas e tudo mais cresceram juntos, né? A própria questão dos pagamentos cresceram, né? Acho que há anos atrás tinha campeonato que premiava com um suplemento, não dava nem premiação em dinheiro, e hoje em dia, para quem tá assistindo a gente ter noção, acho que assim, os grandes atletas de fisiculturismo, assim, o panteão dos melhores atletas recebem salário na casa dos 6 dígitos, assim, Sim, que são muito... exatamente. E assim, para você, né, que contrata, né, querendo ou não, são pessoas que estão no time de vocês, como que é lidar com isso, né? Porque eu imagino que, assim, sempre tem aquela questão de assédio de outras marcas, né? Afinal de contas, é igual quando você tem um jogador bom, né? Que você quer comprar, é igual você tem um jogador bom aqui no time brasileiro que vai pra Europa, né? Como que é lidar com isso? E, assim, como que é ficar nesse meio e proteger o seu cercadinho, digamos assim, de ter os seus próprios atletas? A gente protege em questões de contrato, em questão do que a marca pode oferecer para o atleta. Então, nós somos uma marca, a gente fala que é a formadora de campeões, né? Então, a gente faz toda a nossa estrutura do marketing baseado no atleta, né? Então, ele sabe que ele vai para o nosso YouTube falar do fisiculturismo, falar de um trabalho mais sério, e também auxiliando eles em outras frentes, né? Edu, para você ter uma ideia, o nosso atleta, ele vai para o Olímpia, ele tem uma casa, a hora que ele chega no apartamento, as compras dele já estão feitas, da dieta, ele tem toda uma estrutura, carro para levar para o campeonato, toda a nossa questão política, né, envolvida, para deixar ele muito bem confortável. Então, são situações que a gente deixa o atleta confortável, é como se fosse um clube de futebol, né? Poxa, aqui de fato eu tenho tranquilidade para fazer o meu trabalho. Tem o nosso próprio centro de treinamento, onde o atleta consegue treinar lá, é um centro de treinamento fechado, onde ele pode treinar, ele pode produzir o conteúdo dele. Então, a gente faz alguns mecanismos para proteger esse atleta, claro, que atleta bom, influenciador que converte, vai ter todo dia alguma marca batendo na porta, e que bom, isso é bom para o atleta, é bom para o mercado, né? Valoriza mais o nosso mercado. Então, mas é do jogo, perder atleta para alguma marca acaba acontecendo. E é um mercado que tem essas janelas de transferência, acaba, né? Que os atletas rodam, acho que tem hoje no Brasil 4, 5 grandes marcas, e acaba que são as únicas que conseguem, às vezes, sustentar, como é o caso de vocês, né? De sustentar atletas que são tão grandes, né? E o que eu ia perguntar, dentro do time de vocês têm quantos atletas, mais ou menos, no total? São quase 10? Entre Max e Probiótica, Isso. mais de 90 atletas. Caraca, muita gente. Mais de 90 atletas. A gente teve agora a campeã do Ironman pela Probiótica, a Pamela. Ela é uma atleta nossa há bastante tempo, há uns 4 anos. Ela ganhou agora o Ironman. Então, cada evento esportivo, uma das nossas marcas, a gente tá com algum atleta. São bastante, assim. A gente pretende investir cada vez mais. A gente entende que o atleta precisa ter cada vez mais voz, e eles entenderam que a rede social também é um veículo para eles ganharem, né, os recursos deles, né? Então, eles estão entendendo muito esse jogo e estão se profissionalizando nesse sentido, deixando de ser a rede social só, eu faço quando eu quero, se eu acordo de bom humor eu faço, mas colocando isso na agenda de trabalho deles. Perfeito. E o que eu ia falar, pergunta polêmica aqui. Vocês querem contratar algum outro atleta? Vocês estão de olho, ou vocês estão satisfeitos com o time de A vocês gente hoje? tá bem encaixado com o nosso time. Falando de Max Titânio, a gente tá super encaixado com o nosso time, porque a gente tem o melhor Open, que é o Rafa, a gente tem os melhores Classics, né? Além do Ramon Dino, a gente tem o Zancanelli, tem o Tenente Breno, a gente tem o melhor treinador do Brasil, que é o Fabrício Pacholoc, a gente tem outros grandes atletas, né, como o Eduardo Correia, que faz o trabalho hoje muito de mentoria desses atletas.
A gente trabalha muito na base, jovens atletas que são promessas, né? Mas que vão daqui 2, 3 anos cumprirem esse papel. Então, a gente para o Olímpia, a gente tá bem satisfeito.